Bom, então iniciamos aí a nossa gravação, tá bom? Então, bom dia a todos, a todas. Sejam bem-vindos a essa nova modalidade, né? Suzane que entrou junto comigo inicialmente, a gente até comentando. Como coloco para vocês, é uma modalidade muito nova para a gente, né? Uma coisa, novidade imensa, mas que a gente vai tentar desenvolver da melhor maneira possível, tá, Gabriel? Estou aí só tomando café, 9h30 da manhã, todos os dias estou assim também, né? Então, olha, hoje é mais no sentido da gente vai comentar um pouco do conteúdo, até coloquei para vocês, né, que a gente vai trabalhar um pouco de cartografia hoje, mas a ideia inicial é de que coloque para vocês o que a gente espera para nós, né? Eu coloquei junto lá na turma para vocês o plano de curso, o plano da disciplina para esse mês, né, o plano mensal para a gente estar colocando. As nossas aulas, elas foram colocadas de formas quinzenais, para que vocês não pudessem ou diminuíssem a carga de disciplinas para vocês, né? Então, a gente acabou dividindo, a direção, juntamente com os professores, dividindo as disciplinas por semanas, né? Cada 15 dias você tem aula de uma determinada disciplina, só português e matemática, que a gente teve um pouco a mais. Então, a ideia é basicamente essa. A gente vai apresentar esse conteúdo hoje, né, a partir do vídeo aula. Posteriormente, eu vou colocar essa gravação na turma para que possa ser acessado tanto por vocês quanto também por quem não assistiu, tá bom? E aí a gente vai dando sequência, uma vez que agora foi autorizado que a gente finalize o ano letivo de 2020 por meio dessa modalidade, né? Por meio de EAD ou atividades de ensino remota, né? Então, Gabriel, preste atenção, o Arthur ainda está lavando a louça já, tá bom? Então, alguma pergunta inicialmente? Não, né? Tá bom, Suzane, obrigado, tá bom? Queria saber se vocês estão percebendo, estão vendo aí, tá? Conseguiu carregar para vocês? Sim, ótimo. Bom, então, como a gente disse, o conteúdo hoje que nós vamos trabalhar é o conteúdo de cartografia, tá bom? Está sendo referente à unidade 2, representação do espaço geográfico, especialmente o capítulo 4 e 5. Hoje nós daremos ideia, basicamente, do que seja cartografia, ou seja, do que seja essa representação do espaço geográfico, e no nosso próximo encontro a gente vai ter um estudo mais detalhado, de escalas e fusos horários e por aí vai. Então, quando a gente coloca cartografia, ciência e arte de representação do espaço geográfico, a gente está tentando colocar para vocês que existe uma forma que temos de representar o espaço geográfico, ou seja, essa realidade que nós vivemos, nós podemos representar ela cartograficamente, ou seja, espacialmente. Estão todos me ouvindo aí? Alguém fala aí, Suzane, se está tudo certo o áudio? Então, olha, uma das primeiras formas de representação cartográfica, isso é o mapa grego, tá? Ou seja, os gregos também tinham ideia, mais ou menos, do que seria o mundo. E aí, essa representação do mundo é exatamente a forma como eles pensavam espaço geográfico. Claro que naquele período não se tinha um conhecimento mais pormenorizado do espaço. Daí essa representação cartográfica mais imaginativa, ou seja, como se imaginava esse mundo. Então, é um pouco disso que os gregos vão estar colocando nesse sentido. Isso você pensa 2.000, ou mais de 2.000 anos atrás, que a gente tem essa representação grega, bem antes de Cristo, né? Então, já se pensava naquele momento de como eu poderia estar representando esse espaço em que nós vivemos. A gente diz, na verdade, que a cartografia, ou essa arte de fazer mapas, ela é uma condição que já vem conosco, né? Se a gente perguntasse a vocês, pedisse para que vocês desenhassem o trajeto do instituto até a casa de vocês, provavelmente, quando vocês fechassem os olhos, vocês conseguiriam ver isso tranquilamente. Ou seja, você ensina para o seu colega, para alguém, essa questão do espaço, de como você seria o trajeto até
a sua casa. Eu trago aqui, por exemplo, o mapa do conjunto histórico e paisagístico de Oeiras, né? Então você percebe que como o espaço de Oeiras, para quem conhece, para quem é de Oeiras especialmente, né, que conhece o centro histórico de Oeiras, ele pode ser representado cartograficamente. Aí o 1, por exemplo, você teria o setor ali da Praça da Vitória, com a Igreja da Vitória, o Museu de Arte Sacra, e por aí vai. Tá? O 2, você teria aí o setor do Lago do Rosário, que seria ali na Igreja do Rosário. O 3 estaria a Casa da Pólvora, para quem conhece. E o 4, a Casa do Canela. Então, você percebe que o espaço de Oeiras, ele é possível ser representado, é possível ser codificado, é possível ser mapeado e colocado nesse espaço geográfico. Então, cartograficamente, a gente diz que é exatamente isso. Cartografar é espacializar essa realidade sobre uma folha plana de papel. Ou, no caso, a gente utiliza o globo terrestre como uma outra forma de representação. Então, isso é cartografia, ou a representação desse espaço geográfico em uma folha plana de papel. E aí, traz essa pergunta, né? O que é cartografia, tá, Arthur? Aí a gente vai, se algum dia alguém perguntar a vocês, tá, Suzane, o que é cartografia? Basta dizer que construir mapas a partir de observações diretas ou do emprego de dados. Ou seja, quando você percorrer o seu interior, percorrer a sua cidade, o Rafael que está lá em Santa Rosa, né, e querer construir um mapa daquela cidade, ele vai estar exercendo, está exercitando o seu conhecimento cartográfico, ou tentando cartografar o espaço que ele vive. Então, todos nós fazemos nossos trajetos, fazemos as nossas andanças, né, e vamos cartografando esses espaços. Alguns desenham, outros não, né? Então, por exemplo, quando você desenha uma casa, desenha um bairro, desenha uma cidade, você está cartografando. Claro que inicialmente é apenas um croquis, mas que depois vai se tornar um mapa com excelência que vai me permitir maiores observações e maiores delineamentos. E aí a gente se pergunta, e o que são mapas? Né? Ou seja, todo mundo fala de mapa, todo mundo vê mapa, enfim, os livros são cheios de mapas, especialmente da geografia, da história, né? Então, quando alguém perguntar para vocês o que são mapas, nada mais é do que um conjunto de informações que colaboram para a localização do espaço geográfico. Então, seja um mapa de Arraial, seja um mapa de Cajazeiras, seja um mapa de Santa Rosa, Tanhas, eles são um conjunto de informações que vão te permitir a localização nesse espaço geográfico. Como a gente mostrava na imagem anterior de Oeiras, é possível, a partir desse mapa de Oeiras, nós nos localizarmos. Então, suponhamos que você queira vir para a Praça da Vitória, está vindo pela BR ali do Instituto, você tem mais ou menos a noção com esse mapa de onde você vai estar dobrando, para onde você vai estar indo, e por aí vai. Se vocês utilizam, por exemplo, no celular, você tem muito GPS, né? Que é para dar localização de onde você está. Vocês nos seus contatos têm muito isso, né? Você manda a localização. Então a pessoa que está lá manda a localização e eu, com o GPS do celular, consigo, através desse mapeamento disponibilizado, localizar esse espaço. E aí quem utiliza, por exemplo, carro, tem o sistema de GPS, ele vai indicando a você exatamente por onde ir, por onde não ir, por aí vai. O próprio celular também faz isso. Então, a localização de um celular, quando vocês utilizam, quando nós utilizamos, nada fica a partir da cartografia. Então, a gente às vezes pensa que os conteúdos eles estão distantes de nós, especialmente no âmbito da geografia, quando na verdade está na palma de nossas mãos. A Rosa está no mapa, né? Você tem o Uber, né? Quem tem um aplicativo de Uber, veja lá, por exemplo, por aí vai. Mas assim, você tem essa possibilidade de estar se localizando a partir do uso dos mapas, tá? E aí, quando a gente fala de cartografia, ou seja, como é que se eram feitos os mapas antes, né?
E hoje a gente tem um avanço muito forte, né? Então, se antes se utilizavam técnicas menos sofisticadas para a confecção dos mapas, né? Por exemplo, as viagens de campo, desenho direto, onde a pessoa viajava daqui para Oeiras, e ia observando a paisagem, e a partir dali ele ia desenhando, anotando e tudo mais. Atualmente a gente utiliza uma tecnologia muito mais avançada, o que a gente chama de cartografia geomática, ou cartografia que a gente chama de computadorizada. Então, hoje é possível, por exemplo, o Ravel, que está aí em Santa Rosa, e a Suzane, acho que a Suzane está em Oeiras, né? É possível, Suzane, por exemplo, você olhar o mapa da minha cidade, o mapa de Arraial, e localizar, inclusive, a minha casa, graças a esse avanço dessa cartografia, dessa questão computadorizada. Então, antes, se nós para fazermos o mapa, nós precisaríamos viajar grandes espaços, como eu quiser fazer um mapa daqui para Oeiras, eu teria que viajar daqui para Oeiras. Hoje, sentado na minha cadeira, no meu computador, eu consigo fazer esse cartografia, ou esse mapeamento tranquilamente. E aí a gente diz assim, você pergunta, mas quais são as técnicas mais modernas para a confecção de mapas até o momento, né? Primeiro, a gente tem o que chama de sensoriamento remoto. É uma técnica que você tem os satélites que estão orbitando na Terra e eles emitem sinais ou captam sinais a partir do solo. E esses sinais são decodificados pelo computador. E aí você tem esse sensoriamento sendo representado. Eu acho que tem alguém que está querendo entrar, né? Deixa eu permitir aqui, tá? Arthur, dando continuidade. Espera aí. Então, sensoriamento remoto, a gente diz que, na verdade, são conjuntos de satélites que vai captar essas imagens a partir desses sensores dos satélites, que vai estar em órbita da Terra e permite fazer essa cartografia. Uma outra técnica foi utilizada especialmente até os anos 80, 90, que chama de aerofotogrametria. É uma técnica que você acopla uma câmera fotográfica na parte inferior do avião, na parte de baixo, e ele vai passando sobre o céu e fotografando aqui na Terra, aqui embaixo. Depois faz a junção dessas fotografias e coloca para a questão de fazer esses mapas, né? Uma outra que a gente utiliza muito, especialmente na atualidade, aí o pessoal do geoprocessamento trabalha muito, são com as imagens de satélites. Todos nós somos imagiados diariamente por satélites que estão em órbita da Terra, né? São satélites utilizados para desde questão de comunicacionais, também de de obtenção dessas imagens que a gente tem. Tem um programa, depois vocês podem estar acessando, chamado de Google Earth, alguma coisa assim. E aí vocês podem estar localizando essas imagens, de deixar em mais variados lugares. Desde os lugares mais longínquos do globo até o que a gente mora, né? Inclusive tem, por exemplo, imagens em 3D, que você vê a rua, vê as casas, e bem interessante para você estar trabalhando. E aí, essas imagens de satélite, desenvolvidas especialmente a partir da questão computacional, dos avanços tecnológicos, a gente chega ao mapeamento ou cartografia digital. Então, hoje é possível, graças a essas tecnologias que nós temos, né, fazer o trabalho cartográfico somente dentro do gabinete ou dentro de um escritório. Você utiliza as imagens de satélite e, a partir disso, você faz esse mapeamento digital. Então, as possibilidades hoje elas são bem maiores do que há 20, 30 anos atrás. Que muito interessante para a gente estar vendo isso, né? E aí a pergunta que surge, né? Como é que são feitos esses mapas? Ou seja, o mapa de Oeiras, de Santa Rosa, de Arraial, de Cajazeiras, como é que eles são feitos, né? Então, hoje já se produz com maiores tecnologias, o que antes não era feito, né? Mas uma coisa que é interessante que vocês tenham em mente é que a Terra, por ser redonda, né? Eu não sou da teoria da Terra plana, tá bom? Então, quando você pega uma superfície circular, uma superfície geoidal como a Terra, e colocar sobre uma folha plana, você vai ter uma dessas superfícies. E aí, a forma que os cartógrafos encontraram para diminuir a distorção é a utilização de projeções cartográficas.
Então, todo mapa ele tem uma distorção, ele não representa fielmente a superfície representada, seja ela toda, seja uma parte dela. Então, quem resolve do ponto de vista da matemática são as projeções cartográficas. E aí tem um texto bem das projeções, no capítulo de vocês, tá bom? A gente vai utilizar bastante o livro de vocês, o livro didático, né? E aí uma projeção cartográfica ela pode ser definida como um sistema plano, né, de meridianos em paralelos, sobre os quais pode-se gerar o mapa. Lembrando, o plano de meridianos paralelos nada mais são do que as coordenadas geográficas. Daí a gente afirmar que uma representação da superfície da Terra sempre apresentará distorções, devido ao fato principalmente de torná-la uma representação plana. Por isso, as projeções cartográficas são criadas com o objetivo de minimizar essas imperfeições presentes nos mapas, ou seja, nós utilizamos a projeção cartográfica para diminuir as distorções dessa superfície, que é geoidal, redonda, né, a ser representada numa folha plana de papel. Por isso que a gente faz essa utilização das projeções. E aí, quando você estiver analisando, por primeiro momento, é mais de conhecimento sobre o que é o mapa e os elementos de um mapa para que você possa estar interpretando, né? Então, a gente tem, dentro de um mapa, para ser considerado um mapa, alguns elementos. O primeiro elemento é a escala. A escala nada mais é do que a proporção entre a superfície representada, né, ou seja, a distância entre os lugares e a sua representação no papel. Então, por exemplo, se você quer representar o espaço mapeado aqui para Oeiras, você não vai utilizar o papel do tamanho da distância daqui para Oeiras, mas vai utilizar uma proporção que você possa reduzir esse espaço e colocar. Então, todo mapa, para ser considerado um mapa, ele precisa ter uma escala, que é exatamente para eu saber quanto essa realidade ela foi reduzida, ela foi diminuída para se caber numa folha de papel. Além disso, me permite a escala saber a distância entre os lugares, saber como é que foi esse mapa. Aí a gente tem dois tipos de escala, né? A escala gráfica e a escala numérica. Depois adiante a gente vai ver. O outro elemento de um mapa é um título, ou seja, todo mapa tem que ter um título. Ele precisa para que a gente possa saber o que esse mapa está representando. Então, o mapa político de Oeiras, então é o mapa da cidade de Oeiras. Mapa de Santa Rosa, o mapa populacional de Santa Rosa, então é o mapa da população de Santa Rosa. Então, todo mapa ele tem que ter um título. Coordenadas geográficas, outro elemento primordial no mapa, necessário, né? E aí as coordenadas geográficas a gente tem latitude e longitude, aquilo que a gente chama de paralelos, tem as coordenadas também do UPM, mas as coordenadas geográficas são necessárias. Um outro elemento necessário ao mapa é o sistema de orientação, ou seja, é necessário colocar no mapa as direções norte, sul, leste, oeste, para que você possa se orientar. E aí, a partir disso, você ter ideia de como funciona. O outro elemento principal também do mapa são as legendas. A legenda é o que representa o mapa, o que está sendo representado. E aí você utiliza um sistema de gráfico para exatamente mostrar ao leitor para que você possa ler, para que você possa ler o mapa. E, por fim, o último elemento principal do mapa, ou é necessário, são as convenções cartográficas. Essas convenções, elas são determinadas internacionalmente. A diferença dela para a legenda é que a legenda é mais pessoal. As convenções não, elas são exigências da Organização Mundial de Cartografia, né, da União Cartográfica Internacional. Então, por exemplo, a cor das águas, dos oceanos, dos rios, todos os mapas, ele será azul. É uma convenção cartográfica. Por exemplo, o cemitério é representado por uma cruz, então também é uma convenção cartográfica. Então, para ser considerado um mapa, é necessário esses 6 elementos: escala, título, coordenadas geográficas, orientação, legenda e convenções cartográficas. Ou seja, é necessário isso. Tá? Então, olha, por exemplo, esse mapa no caso brasileiro. Né? Veja qual é o título do mapa. Brasil, Divisão Política Administrativa. Então, o título já está aí, dizendo que, na verdade, o que está sendo representado é a divisão política administrativa do Brasil. Isso é estados, tá? A legenda, você tem logo abaixo aí, está dizendo capital do país, representado pelo pontinho maior, né? E capital de estado, que aí você teria o capital do país, que seria do Distrito Federal, e capitais dos estados representado por uma bolinha. Então, o autor desse mapa decidiu utilizar essas formas para colocar
a legenda. O outro elemento, aí você tem a escala do mapa, né? Dizendo exatamente qual a escala que esse mapa foi feito, ou seja, quanto foi reduzido essa questão do Brasil para exatamente ser replicado, caber numa folha plana de papel pequena, né? As convenções, você teria, por exemplo, aí os rios e o oceano na cor azul, seria o exemplo de convenção, tá bom? As coordenadas geográficas, você teria essas paralelas e meridianos, que são essas linhas que cortam, né, formando quadrados. Então, seria essas coordenadas geográficas. E, claro, a indicação de norte, todo mundo sabe, né, que é o norte do Brasil e aqui para o sul. Né? Então, você teria essas indicações também. Tá? Alguém está querendo entrar, parece? Deixa eu só ver novamente, desculpem. Permitir aqui. Voltando. Então, quando a gente coloca, no caso da cartografia, a cartografia ela permite hoje, né, mapear todos os tipos de fenômenos que você possa imaginar do ponto de vista da sociedade. Se você quer mapear, por exemplo, a quantidade de homens e mulheres presentes num determinado espaço, religiosidade, cor de pele, enfim, renda, dados populacionais, tudo você consegue a partir da cartografia. Climas, relevo, vegetação, enfim. Aqui eu estou colocando só como exemplo, né, para vocês, por exemplo, a partir dos mapas temáticos, sendo nesses mapas a expansão evangélica no Brasil, ou seja, eu posso analisar como é que a religião evangélica ela se expandiu no Brasil nos últimos 20 anos. Então, eu teria mapa de 91, 2000 e 2010. Então, se você olha, por exemplo, nesse mapa, você tem as legendas, tá? As convenções elas estão um pouco mais ausentes, mas você veria que, por exemplo, em 91 estaria mais centralizada a religião evangélica no estado do Paraná, né? E depois, aliás, Santa Catarina, e depois também no Espírito Santo. E a partir da região sudeste e sul, em 2000 começa a se expandir para o interior do país, e especialmente para o centro-oeste e norte, né? E já em 2010, a religião evangélica ela se encontra no Brasil como um todo. Claro que no Nordeste, se você olhar, especialmente no interior nordestino, você tem uma quantidade bem menor do que quando comparado ao sul e sudeste. Então, eu, a partir da cartografia temática, consigo produzir tudo isso e consigo ver essa evolução. Então, isso é que é essa cartografia, tá? Ítalo Dias, salve, salve, Arthur Gabriel, né, Arthur? Bom, deixa eu só colocar para vocês outra aqui, bem interessante. Está conseguindo ver, Suzane? Ótimo. Então, por exemplo, Suzane, aqui, qual o título desse mapa se a gente fosse pedir para vocês? Você teria um mapa de densidade demográfica 2010. E aí, densidade demográfica nada mais é do que a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado da determinada área, determinada região, tá? Então, você teria, por exemplo, aqui no caso, a gente analisando o mapa do Brasil, né? As maiores densidades demográficas, se você olhar, a maior parte da população está distribuída ao longo do litoral. E aí, se você olhar, por exemplo, se a gente olhar a região sul do Brasil, a maior parte da população se concentra na região sul e sudeste. Então, você tem um mapa, uma fotografia, para representar a distribuição populacional do país, no caso do Brasil, e, claro, mostrar por onde ela se encontra. Se você olha, por exemplo, o interior do Brasil, a região centro-oeste, a região norte, você tem uma densidade populacional muito baixa. Então, você a partir de um mapa, a partir de uma questão, você consegue ver exatamente o determinado título, o determinado tema que está sendo representado. Aqui você, como convenções, você teria os rios em azul, o próprio oceano, né? Você tem as coordenadas geográficas, PM e tudo mais, sistema de orientação,
Lá na parte inferior você tem a legenda, logo aqui, tá? Você tem a escala também, dizendo, ou seja, qual foi a escala que você mapa, e por aí vai, tá? Então, quando vocês pegarem os mapas, comecem a ler tais mapas, tá certo? Permitir ao Pedro, né? Eu gostaria de me apresentar para o Cauane. Só apresentar para vocês aqui a cidade de Arraial, tá bom? Tá dando para ver aí para vocês? Tá vendo aí, Suzane? Tá. Sim. Tá bom. Então, por exemplo, Suzane, olha, aí você pode pegar no Google, tá? Você pode colocar a imagem de satélite de Oeira, Santa Rosa. Aqui é a imagem de satélite de Arraial, tá bom? Claro, que isso aqui, infelizmente, é de 2015, tá bom? Então, tem uns 5 anos, é 30 de julho de 2015. Mas, assim, é por aqui dessa da cidade. Por exemplo, essa aqui viria para Oeiras e por aí vai. E aqui seria os cursos d'água, o riacho, que é acompanhado por esse verdinho, seria vegetação ao longo dele, né? Então, são imagens de satélites, imagens que os satélites que estão em órbita da Terra acabam pegando e repassando para nós. Então, é possível vocês pegarem isso de todos os espaços que vocês queiram, tá? Seja Santa Rosa e por aí vai, tá bom? Então, um pouco disso. Cadê aqui? Deixa eu ver os... Tá, Vel, obrigado aí, mas eu estava na exposição, tá? Então, olha, qual foi a ideia? Discutir, colocar para vocês o que seja cartografia, né? E aí, só colocando novamente, cartografia nada mais é do que a arte de representar esse espaço geográfico. Espaço esse que pode ser desde mais diminutos, como a sua casa, até os grandes espaços como o planeta como um todo, tá certo? E essa cartografia, ou essa evolução cartográfica, ela passou por desenvolvimentos tecnológicos. Se antes se fazia o mapeamento a partir de prática de campo, de desenhos, de croquis, hoje se utiliza tecnologias mais avançadas. E essas tecnologias da Ravel e Raíssa e tantos outros, permitem hoje estar com o mundo, do ponto de vista cartográfico, na palma da mão de vocês. Eu queria depois, claro, que vocês puderem, tá? Façam isso. Utilizem lá, que o Arthur está agora aí, da foto dele de perfil, né? Utilizem os celulares que vocês estão usando, vejam o GPS. Vejam, por exemplo, o mapa da casa de vocês. Para Ravel, você que mora em Santa Rosa. Imagem do satélite de Santa Rosa. Então, bota lá no Google Earth, Santa Rosa. E aí você vai estar ruas, todos os espaços, tudo isso. Tá? Isso é cartografia. Isso é mapeamento digital. E aí, quando vocês estiverem vendo o mapa, sempre atento para os elementos principais. Primeiro, você vai olhar o título. O título vai dizer do que o mapa trata. A outro elemento do mapa, o elemento essencial do mapa, são a legenda. A legenda vai dizer o que está sendo mapeado e o que está sendo representado. Além da legenda, claro, você tem as convenções, que são obrigações convencionadas internacionalmente. O outro elemento são as coordenadas geográficas, para exatamente você fazer a localização. A escala vai dizer exatamente como é que você reduziu esse espaço para colocar ele numa folha plana de papel. E, por fim, o sistema de orientação exatamente para dizer as direções cardeais que a gente tem, tá certo? E, claro, atualmente essa cartografia temática, essa cartografia digital, ela lhes permite muito mais interatividade com o próprio mapa. Então, Ravel, creio eu, tá, Ravel? Acredito que você tenha o seu celular no GPS dele, né? Ou passa a localização para alguém. Diz, olha, tá onde? Estou na churrascaria tal, aí em Santa Rosa. Pois passa a localização aí para alguém que não conhece. Digamos que o Arthur vá lá. Então, você passa a localização para ele. E no momento que ele estiver tendo acesso, ele vai conseguir chegar lá tranquilamente. Então, o que, Arthur? Nada não. Tá, tudo bem. Tá bom, então. Tá?
Então, é essa a ideia do nosso momento de hoje, tá? Vou mostrar que a cartografia tem sua evolução, cartografia, essa arte de fazer mapa, e que nós temos essa capacidade de forma quase que inata. Nós já nascemos com ela, que é exatamente tatear, mapear o nosso espaço, tá bom? Questionamentos? Dúvidas para agora, Suzane? Wesley? Bom dia, tá, Wesley? Bom, pessoal, então, obrigado, Ravel. Tá em Santa Rosa também, graças a Deus, né? Continua isolado, tá bom? Então, só para... Isolado. O Arthur. Ah, não, Então, isolado. Só para finalizarmos, pessoal, colocando um pouco da metodologia do nosso trabalho, tá? O nosso trabalho vai ser desenvolvido dessa maneira, tá bom? Tentar colocar o mais suave possível, tá, Ravel? Vai dar A certo. gente fazer essas videoaulas, que vocês possam estar fazendo alguma atividade que está sendo postada, que vocês possam estar acompanhando, se tiver dificuldade. Fique à vontade para mandar mensagem, mandar e-mail, para solicitar algum tipo de auxílio, alguma forma de comunicação entre a gente, tá bom? Eu vou disponibilizar o material na plataforma, né, no Classroom, na nossa turma, para que vocês possam baixar e depois assistir com maior calma e por aí vai, tá? Cauane está cansada, está acordando agora. Então, essa é a ideia que vocês possam estar desenvolvendo, tá bom, Suzane? Então, já que ninguém tem mais nenhum tipo de pergunta, por favor, leiam o capítulo 3 e 4, tá? Aliás, 4 e 5, tá bom? Da unidade 2 de vocês. E a gente, na próxima encontro, a gente vai trabalhar com escala e fuso horário, tá bom? Tá certo. Vou estar colocando o material para vocês nas atividades, aí eu gostaria que vocês lessem esse capítulo 4 e 5 já para a próxima aula, tá certo? Então, bom dia para todo mundo, tá, Cauane? Acorda, pelo amor de Deus. Fica com Deus, fiquem isolados, tá bom? Bom dia a todos, fiquem à vontade para sair. Oi? Eu acordei 6 horas, é por causa que eu tô com dor de cabeça. Aí não é mentirosa não, menino. Oh, meu Deus.